Olá, pessoal. Eu sou a professora Cláudia Tenório e eu gostaria de conversar agora com vocês sobre a Lei 12.764. O que essa lei tem de especial, tá? Primeiro que ela é a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, tá? Agora, uma coisa que é interessante aqui para o nosso curso é porque o transtorno do espectro autista, dentre as dentre os transtornos mentais, tá, é reconhecido nessa lei, né, como uma deficiência, intelectual, ok? Agora, a gente precisa entender que, muitas vezes, né, tem também transtorno de aprendizagem associado por conta, né, das características do transtorno do espectro autista. E isso vai acontecer com vários outros transtornos mentais, né, que também pode incidir o transtorno de aprendizagem, ok? Então, por que que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, né, se a gente tem aí a palavra transtorno, né, mas a gente precisa entender a origem, tá? E aí esse transtorno vai ter, né, o reconhecimento dos benefícios socioassistenciais. O transtorno de aprendizagem puramente, não, ok? Isso fica claro para vocês? Então tá. E aí, né, vocês vão até lembrar da aula que eu falei sobre diferenças entre dificuldade, síndrome e transtorno, tá bom? Vamos então olhar um pouquinho aqui, tá? Bom, essa Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista vai entender que é considerada a pessoa, né, com TEA, aquela que tem a síndrome clínica, né. Como que essa síndrome se caracteriza? Pela deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal, usada para interação social, ausência de reciprocidade social, falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento. Tem os padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, e manifestado por comportamentos motores ou verbais estereotipados, ou por comportamentos sensoriais em comum, excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamentos ritualizados, interesses restritos e fixos, né. Então, essas são as características dessa síndrome clínica, né, que é aí a denominadora da pessoa com transtorno do espectro autista. Agora, ela vai trazer diretrizes de como, né, diretrizes são orientações que devem ser seguidas na conduta, né, dessa, eh, desse trabalho com crianças e adolescentes, né, e adultos com TEA. Agora, eu estava aqui pulando, mas eu vou falar para vocês de que essa lei sofreu uma alteração, tá? Ela foi alterada, né, pela Lei 13.977, vou colocar aqui para vocês. O que que é essa lei, né? No nosso ordenamento jurídico brasileiro, uma lei só pode ser alterada por outra lei. Então a Lei 12.764, que é a Lei Nacional, né, dos Direitos da Pessoa com TEA, ela precisou ser alterada, né, uma boa alteração, uma importante alteração, e aí ela foi alterada pela Lei Romeu-Mion, né. E essa lei, né, traz o quê? Os estabelecimentos públicos e privados,
tá? Poderão valer-se da fita quebra-cabeça, símbolo mundial da quantização do transtorno do espectro autista, para identificar a prioridade devida às pessoas com transtorno do espectro autista, ok? E outra é criada a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, com vistas a garantir atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. Aqui fala as características, aonde que tem essa carteira, onde ela é tirada, né? Então, essa aí foi uma alteração da Lei Berenice Piana, que é essa 12.764, tá? Então, vamos falar agora das diretrizes, né? Essas diretrizes, que é a forma como devem ser organizados os serviços, né, de atendimento à pessoa com TEA, deve se valer da intersetorialidade, né? Isso a gente sabe da importância para se trabalhar o atendimento integral, né? Precisa trazer assistência social, saúde, educação, esporte, né? Várias áreas para que esse atendimento seja integral. Precisa trazer a participação da comunidade na formulação das políticas, né, porque a comunidade está vivenciando, a comunidade tem que ter voz nesse processo, né, e também participar do controle social, né, acompanhando a implantação, o acompanhamento e avaliação dessas políticas. O atendimento é integral, né, por quê? À medida que tem atendimento integral, né, desde pequeno, com o teste do bebezinho, com atendimento pediátrico, ao longo da vida, do adolescente, do adulto, né, vai favorecer o quê? O diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional, o acesso a medicamentos e nutrientes, tá? Pessoal, é uma diretriz. A pessoa com TEA tem que ser inserida, tem que ter o estímulo de inserção no mercado de trabalho, observando as suas peculiaridades de uma pessoa com deficiência, as limitações, né, legais, né, a criança só pode ter trabalho a partir de 16 anos em condições que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz, né, mas uma criança e um adolescente com TEA pode ser inserido na aprendizagem profissional, guardadas as devidas características da aprendizagem, né. É uma diretriz incentivar a formação e a capacitação de profissionais especializados no atendimento à pessoa com TEA, né. É óbvio que é importante, né, você fazer leituras, você fazer cursos, né, que venham no sentido de instrumentalizar. E também é uma diretriz o estímulo à pesquisa, né, buscando, né, aí o estudo epidemiológico para dimensionar a magnitude, a característica do problema, né. Hoje já se fala em, né, não vou dizer assim uma epidemia, mas um alto índice de diagnósticos, né, isso é fruto de entendimento a respeito, né, dessas diretrizes aí, para que a gente tenha aí bem-estar para a pessoa com esse diagnóstico. Bom, isso, né, o poder público pode até firmar contrato de direito público ou convênio com personalidades jurídicas de direito privado para se garantir essas diretrizes. Agora, quais são os direitos da pessoa com TEA, né? Uma vida digna, proteção contra qualquer forma de abuso e exploração, acesso a ações e serviços, diagnóstico precoce, ainda que não definitivo, né? Por quê? Porque muitas vezes, né, outro dia alguém estava até me falando de um diagnóstico que recebeu interrogado, né? Porque precisa de características consistentes, né, dentro da avaliação para que o diagnóstico seja definitivo, mas tendo aí, né, as suas características, certamente precisa ser assegurado aí os seus direitos. Atendimento multiprofissional, nutrição adequada, terapia nutricional, medicamentos, acesso à educação, ensino profissionalizante, moradia,
né, em residência protegida, mercado de trabalho e previdência e assistência social. Eu já falei da Lei Romeu-Mion, tá, que está aqui já. Nada de tratamento desumano e degradante, não vai ser privada de sua liberdade de convívio familiar, nem sofrerá discriminação por motivo de deficiência, ok? Em caso de internação, unidades especializadas, tá? E a condição de TEA não pode ser impedimento de participar de planos privados de assistência à saúde, tá bom? O gestor escolar, a autoridade competente que recusar matrícula de aluno com TEA ou qualquer outro tipo de deficiência será punido com multa de 3 a 20 salários mínimos. E em caso de residência, apurada por processo administrativo, assegurado contraditório e ampla defesa, haverá a perda do cargo. Então, né, é bem importante que a gente esteja aí conhecedores dessa legislação, para que possamos ter o direito, né, da pessoa com TEA, ok? Por que eu coloquei isso no nosso curso de transtornos de aprendizagem? Primeiro, para você ter a clareza da distinção entre os dois, e segundo, para você ter a clareza de como que os dois podem confluir, né, na mesma pessoa, e o terceiro, para que você conheça aí os direitos e que incorpore ao seu trabalho, né, para que você possa aí ser também uma viabilizadora, um viabilizador desses direitos. Tá bom? Vou ficando por aqui e vamos seguindo com o nosso curso.